Ela estava apenas consertando uma parede de concreto. Sem crachá, sem patente, apenas mais uma técnica civil de calças-cargo. Silenciosa, negligenciada, fácil de ignorar, até uma tarde em que um Navy SEAL lhe entregou seu fuzil. Sem dizer uma palavra, apenas recuou. E naquele momento, toda a sala parou de respirar, porque a maneira como ela tocou aquela arma, a precisão, a confiança, o silêncio. Não eram coisas aprendidas em manuais. Eram coisas conquistadas em lugares sobre os quais os outros não falavam. Quer saber o que fez uma sala cheia de operadores de elite ficar completamente em silêncio? O que os convenceu a confiar nela sem um título, sem uma continência? Então se inscreva e diga nos comentários de qual parte do mundo você está assistindo, porque essa é uma daquelas histórias que permanecem com você muito tempo depois que o som desaparece. Você conhece aquele cheiro que sente ao entrar em um estande de tiro sério? Não é só pólvora, embora haja bastante. É uma mistura de metal quente, concreto, poeira e algo mais que você não consegue identificar. Suor, talvez. Ou apenas o peso da concentração pairando no ar como umidade. O Box 3 da instalação naval de treinamento tinha esse cheiro multiplicado por 10. O longo corredor de concreto ecoava com o estalo agudo dos fuzis e o tilintar metálico das cápsulas caindo no chão. Os SEALs executavam seus exercícios com aquele tipo de foco particular que vem do fato de saber que sua vida pode depender da memória muscular algum dia. Comandos eram gritados, reconhecidos, executados. Tudo preciso. Tudo com propósito. E ali, quase invisível no caos controlado, estava Ila Henning. Ela trabalhava ao longo da parede de trás. Sua camiseta cinza já mostrava marcas de suor, mesmo sendo cedo. Sua bolsa de ferramentas de lona estava aberta ao lado, revelando uma organização que falava de anos fazendo aquele tipo de trabalho. O crachá preso à calça era simples, nível C de manutenção de instalações. Um tipo de identificação que a tornava invisível para pessoas com coisas mais importantes com que se preocupar. E isso era perfeito para Ila. Ela vinha consertando uma seção danificada do concreto há quase 2 horas, trabalhando com a paciência metódica de alguém que sabe que reparos mal feitos sempre voltam para te assombrar depois. A parede tinha sido castigada por rodadas de concussão repetidas, deixando rachaduras em forma de teia que precisavam de mais do que um remendo rápido. Suas mãos enluvadas se moviam com firmeza, espalhando o composto de polímero em movimentos suaves e uniformes. Os SEALs, que passavam por ela, agiam como se estivessem olhando através dela. Sem contato visual, sem reconhecimento. Ela era apenas parte da paisagem, como os alvos ou os dutos de ventilação. E, sinceramente, era assim que ela preferia. Ela aprendeu há muito tempo que ser desinteressante era uma forma eficaz de se proteger. Mas ser invisível não significava ser surda. Perto do bebedouro, um grupo de SEALs mais jovens havia se instalado como se fossem donos do lugar. Um tinha aquele tipo de bigode falhado que gritava forçando demais. E outro ficava mexendo constantemente com uma pistola que claramente não estava funcionando direito. A conversa deles flutuava sobre o barulho do estande de tiro, casual e desdenhosa. Aposto $20 que ela já foi professora de educação física, disse um deles, alto o suficiente para ser ouvido, mas baixo o suficiente para fingir que não era de propósito. Aqueles braços definitivamente treinam softball ou algo assim, acrescentou o amigo com um sorriso sarcástico. Ila manteve os óculos de proteção no rosto e a atenção voltada para a parede. Ela já tinha ouvido piores. E de homens muito melhores que aqueles, mas também conhecia o tipo. Jovens, ávidos para provar seu valor, convencidos de que falar alto os tornava importantes. O que eles não sabiam é que ela escutava esse tipo de conversa há mais tempo do que eles estavam nas Forças Armadas. E o que ela aprendeu foi que os mais barulhentos geralmente eram os que mais tinham algo a esconder.
Um estalo metálico interrompeu seus pensamentos. Alguém havia jogado uma pistola sobre a caixa de metal mais próxima de sua estação de trabalho. Ela caiu torta, com o carregador parcialmente ejetado. Um tipo de desrespeito casual com o equipamento que fez a mandíbula dela se contrair involuntariamente. Ela não se virou, não deu a eles a satisfação. Apenas continuou trabalhando. Sua espátula se movia em arcos firmes e treinados sobre o concreto danificado, que pensassem o que quisessem. Ela tinha trabalho a fazer. Mas, enquanto alisava o composto nas rachaduras, seus olhos captaram o reflexo nos óculos de proteção. Aquela pistola não tinha sido apenas largada de qualquer jeito, estava realmente danificada. O ferrolho estava travando, provavelmente porque alguém tentou forçar a liberação de um engasgo, em vez de fazer do jeito certo. A parte do carregador mostrava sinais de estresse também, como se tivesse sido remontada por alguém que sabia o suficiente apenas para causar problemas. Ela poderia consertar em cerca de 3 minutos, mas esse não era seu trabalho. Pelo menos, não naquele dia. A manhã seguinte trouxe a mesma rotina. Calor, vozes altas e a percussão constante dos tiros de treinamento. Hila chegou cedo, como sempre, entrando pela porta de manutenção com sua bolsa de ferramentas e um café que já estava frio desde o trajeto até a base. Ela aprendera que chegar antes do horário oficial significava menos perguntas e mais paz para fazer seu trabalho direito. O projeto do dia era o sistema de reposicionamento dos alvos no Box 2, um mecanismo que vinha apresentando problemas havia meses. Todo mundo tinha se acostumado a contorná-lo, ajustando os alvos manualmente ou simplesmente evitando aquela linha de tiro. O tipo de solução temporária que se torna permanente porque ninguém quer lidar com o incômodo de consertar de verdade. Ela já estava rastejando dentro do acesso de serviço havia 1 hora quando ouviu vozes familiares. O mesmo grupo de ontem, aparentemente transformando seu trabalho em entretenimento matinal. "O que ela está fazendo agora?" perguntou um. "Provavelmente piorando", respondeu outro. "Quer apostar que ela está aqui porque é prima de alguém lá de cima?" Eles se acomodaram para observar como se esperassem fogos de artifício ou fracasso. Provavelmente os dois. Hila os ignorou e concentrou-se no problema à sua frente. O mecanismo de reposição era mais complexo do que parecia. Uma série de pistões hidráulicos, cabos de aço e sensores eletrônicos que precisavam funcionar em perfeita sincronia. Um único componente desalinhado poderia comprometer todo o sistema. Mas ela já tinha lidado com coisas piores. Seu conjunto de ferramentas incluía equipamentos que não faziam parte do kit padrão, chaves de torque sob medida, limas de precisão, instrumentos de medição que a maioria dos técnicos nem saberia identificar. Ela os havia acumulado ao longo de anos de trabalho, que exigia mais do que apenas bom o suficiente. 20 minutos depois, ela iniciou a sequência de testes. O sistema ganhou vida com um zumbido suave, funcionando como seda. Os alvos se moviam para frente e para trás com uma precisão tão fluida que fez o instrutor de tiro parar a frase no meio e apenas observar. Pela primeira vez em meses, o sistema funcionava exatamente como fora projetado. Hila guardou suas ferramentas com o mesmo cuidado metódico com que as havia retirado. Cada peça em seu lugar, segura e pronta para o próximo trabalho. Ao fechar o estojo, ela viu os 2 CEOs ainda observando, com expressões presas entre surpresa e irritação. "Mesmo um relógio quebrado acerta 2 vezes ao dia", murmurou um deles. Hila se levantou, bateu a poeira das calças e caminhou até a caixa onde a pistola ainda estava. Ela não a pegou. Ainda não. Mas passou um dedo ao longo do cano, devagar, deliberadamente. Do jeito que se examina uma máquina que se conhece intimamente. Então se afastou sem dizer uma palavra. Mas alguém tinha observado toda a cena. Um suboficial encostado na moldura da porta, mascando chiclete e prestando atenção com o tipo de olhar que indicava que estava vendo algo que os outros não viam. Ele olhou para a pistola, depois para o espaço onde Hila havia desaparecido, e então de volta para a pistola.
Não disse nada, mas claramente estava pensando. Daí. A reviravolta aconteceu mais tarde naquela semana, quando uma equipe de SEALs arrastou-se de volta após um exercício de treinamento que claramente tinha sido tão exaustivo quanto sujo. Eles largaram seus equipamentos com a eficiência cansada de quem vinha se esforçando ao limite por horas, jogando suas armas nas mesas da armaria com estalos secos. Essa porcaria quase arrancou minha mão, reclamou um deles, erguendo um MK-Boy, que parecia ter visto dias melhores. Trava toda vez que tento desobstruir. O armeiro da base, um sujeito chamado Rodrigues, que fazia esse trabalho há mais tempo do que alguns daqueles SEALs estavam vivos, deu uma olhada rápida. Provavelmente acúmulo de carbono. Vocês rodam essas coisas mais do que motores de NASCAR. Ele manuseou a arma algumas vezes, deu de ombros e a colocou de lado. Vou desmontar depois. Talvez seja a hora de aposentar essa peça. Mas quando a equipe saiu da sala, um deles, um operador quieto conhecido por todos como Ghost, ficou para trás. Ele vinha observando Hila trabalhar há dias, notando a forma como ela se movia, as ferramentas que usava, os resultados que alcançava. Diferente dos rapazes mais jovens, ele já tinha vivido o suficiente para reconhecer competência quando via uma. Rodrigues, disse ele em voz baixa, antes de jogar esse rifle fora. Talvez você devesse deixar a moça da manutenção dar uma olhada. Rodrigues ergueu as sobrancelhas, olhando para Hila, que organizava metodicamente suas ferramentas após terminar o conserto de uma entrada de ventilação. Ela? Ela conserta parede e ar-condicionado. Ghost pegou o MK-18, sentindo o peso, o equilíbrio familiar que já salvara sua vida mais vezes do que podia contar. Mas ela também consertou o sistema de alvos que 3 técnicos diferentes não conseguiram resolver. E ouvi dizer que Jack Rains deixou ela mexer na arma pessoal dele. As sobrancelhas de Rodrigues se ergueram ainda mais. Todos sabiam sobre a pistola de Rains. Sério? Sério. Ghost pousou cuidadosamente o rifle sobre uma bancada. Qual é o pior que pode acontecer? Já ia pro lixo mesmo. Hila estava a cerca de 6 metros, consertando uma rachadura no escudo de proteção que ninguém mais sequer tinha notado. Ela não olhou, não comentou, mas sua visão periférica captou o ferrolho travando, a descoloração ao redor da válvula de gás, a leve folga no upper receiver que não deveria estar ali. A equipe foi embora, levando sua exaustão e suas histórias consigo. O turno da tarde veio e passou. Eventualmente, a linha de tiro entrou no ritmo calmo da manutenção fora de horário. Apenas o sistema de ventilação e o ocasional estalo do metal esfriando preenchiam o ar. Foi então que Hila se aproximou do rifle abandonado. Pegou-o como se saudasse um velho amigo. Suas mãos encontraram automaticamente o ponto de equilíbrio, os padrões de desgaste, os pequenos detalhes que contavam a história de como aquela arma havia sido usada e abusada. Aquilo não era curiosidade, era reconhecimento. A desmontagem foi cirúrgica, não a desmontagem apressada de alguém que quer apenas cumprir um protocolo, mas a decomposição metódica de quem entende a função de cada componente e sua relação com os demais. Ela hoje organizou as peças com uma lógica que vinha do músculo, cada item colocado em seu lugar natural. O problema ficou óbvio para quem sabia o que procurar. O pino do came do ferrolho estava desgastando de maneira irregular, fazendo com que todo o grupo do ferrolho travasse sob estresse. Uma solução simples, se você tiver as ferramentas certas e o conhecimento para usá-las. E como se viu, ela tinha. Seu estojo de ferramentas revelou instrumentos que definitivamente não faziam parte do kit padrão de manutenção. Limas de precisão, calibradores personalizados, instrumentos de medição que provavelmente custavam mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Ela trabalhou com a concentração silenciosa de quem já fez aquilo milhares de vezes, fazendo ajustes em frações de milímetro. Mas ela não estava sozinha. Ghost a observava da porta, lembrando-se de outro tempo,
Outro lugar. Afeganistão, 2019. Um posto avançado no meio do nada. Cercado por hostis, e suas armas principais estavam falhando uma a uma. Então, alguém apareceu. Sem nome, sem identificação, apenas um uniforme preto e uma bolsa de ferramentas idêntica àquela que Hila usava agora. A operadora desapareceu antes do amanhecer, deixando para trás armas que funcionavam melhor do que quando saíram da fábrica. A única pista? Uma pequena marca gravada em cada ferrolho. Um padrão geométrico tão sutil que parecia arranhões aleatórios, a menos que você soubesse o que procurar. Ghost se aproximou. Seus passos tão silenciosos quanto seu codinome sugeria. Quando Hila ergueu o ferrolho para examiná-lo sob a luz, ele viu o que procurava. Ali, gravado no metal com marcas tão finas que quase desapareciam, estava o mesmo padrão geométrico que ele havia visto no Afeganistão. Sua respiração falhou por um instante. Hila percebeu sua presença e se virou, ainda com o ferrolho nas mãos. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, o reconhecimento passou entre eles. Não o tipo que vem de experiências compartilhadas, mas o tipo que vem de entendimentos compartilhados. Ela já tinha visto aquele olhar antes, no espelho, nos rostos das pessoas que estiveram em lugares que não existiam e fizeram coisas que nunca aconteceram. Você tem boas mãos, disse Ghost em voz baixa. Você também, respondeu ela, notando como ele se posicionava. Os pequenos cortes nos nós dos dedos, marcas de um trabalho muito específico. Ele fez um leve gesto com a cabeça em direção ao ferrolho. Trabalho bonito, limpo, preciso. É só manutenção, ela disse. Mas havia algo em sua voz que sugeria que ambos sabiam que era muito mais do que isso. Disse Ghost recuando. Só manutenção. Mas, ao sair, Ghost fez questão de passar pelo grupo de SEALs mais jovens, que ainda estavam ao redor do bebedouro, fazendo suas piadas e suposições. Vocês deviam mostrar um pouco mais de respeito, disse ele, com uma voz carregada daquela autoridade que só quem já foi o pilar dos outros por muito tempo possui. Essa mulher já esqueceu mais sobre armamento do que vocês vão aprender na vida. Um deles, o do bigode falhado, começou a sorrir de lado. Vamos lá, Ghost. Ela é só uma... Só uma o quê? O tom de Ghost poderia cortar vidro. Termina essa frase, vai. A boca do garoto se fechou instantaneamente. Foi o que eu pensei. Ghost olhou em volta para o grupo. Querem um conselho? Comecem a tratá-la como alguém que pertence a este lugar. Porque ela pertence. Foi nesse momento que Jack Rains entrou. Suboficial de primeira classe, Rains estava na ativa há tempo suficiente para saber a diferença entre alguém que sabe do que está falando e alguém que apenas finge. E também sabia que os melhores operadores eram frequentemente aqueles que não precisavam anunciar suas credenciais. Ele ficou parado na porta, braços cruzados, observando Hila trabalhar. Sem desafio, sem interrupção, apenas interesse profissional em trabalho profissional. Quando ela finalmente olhou para cima, seus olhos se encontraram por um instante. Nenhuma palavra foi dita, mas uma conversa inteira aconteceu naquele silêncio. Reconhecimento, talvez, ou apenas o respeito mútuo entre iguais. Então Rains fez algo que até ele mesmo não esperava. Alcançou por cima do ombro e retirou sua arma pessoal. Não era qualquer pistola. Era uma peça customizada, modificada por apenas 3 pessoas em todo o país. Profissionais que cobravam mais por ajustes no gatilho do que muitos ganhavam em um mês. Era o tipo de arma que ninguém tocava sem permissão explícita. Ele a colocou sobre a bancada de trabalho ao lado dela e recuou. A sala ficou em silêncio. Até o sistema de ventilação parecia ter prendido a respiração. Alguns outros militares notaram o que estava acontecendo. Ele está falando sério, sussurrou um deles. Ninguém mexe nessa arma. Mas Hila não hesitou. Largou o MK8, ajustou as luvas e pegou a pistola de Rains com o mesmo cuidado que havia demonstrado antes. Suas mãos se moveram sobre ela como se estivessem lendo em braille,
detectando os padrões de desgaste, as modificações, as minúsculas imperfeições que se acumulam após milhares de disparos. Ela encontrou o problema quase imediatamente. Um desalinhamento microscópico no retentor do ferrolho, causando um atrito sutil que a maioria dos armeiros levaria horas para identificar, se conseguissem identificar. O conserto levou cerca de 30 segundos. Uma ferramenta do tamanho de um palito de dente. Alguns movimentos precisos, e a pistola estava funcionando mais suave do que desde o dia em que foi montada. Ela empurrou a arma de volta pela bancada, em silêncio. Rains a pegou, testou a ação e assentiu uma vez. Não foi um reconhecimento forçado de quem foi provado errado. Foi o respeito profissional de alguém que reconhece a maestria quando a vê. Então ele se afastou, deixando Hila sozinha com o MK-18 e com uma sala cheia de perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. A notícia se espalhou, como sempre acontece em comunidades militares, discretamente, por meio de canais não oficiais e conversas que acontecem nas entrelinhas dos relatórios. Pela manhã, já se falava da mulher que consertou a arma de Rains. Não abertamente, não em voz alta, mas com a curiosidade respeitosa reservada a quem já provou seu valor. Ela não é só manutenção, disse alguém. Você viu como ela manuseou aquele grupo do ferrolho? Acrescentou outro. Rains nem piscou, parecia que ele já esperava. As histórias chegaram até o sargento Aaron Daniels, armeiro sênior da base. Um homem que não gostava de ser superado em sua própria oficina. Ele fazia esse trabalho havia 15 anos. E nunca tinha visto alguém trabalhar com tamanha precisão. Então, fez o que qualquer pessoa razoável faria. Consultou o arquivo dela. O que encontrou fez com que se recostasse na cadeira. Zzz, encarando a tela. O histórico de Leila Henning era raso, suspeitosamente raso, sem registro de treinamento básico, sem cargo militar tradicional, sem progressão clara na carreira. Mas seu nível de acesso era 3 patamares acima do dele, e suas designações anteriores estavam ou classificadas, ou simplesmente não existiam em nenhum banco de dados ao qual ele tivesse acesso. O mais revelador, SUMI, era uma única linha em seu histórico profissional. SOTBI. Não contatar. Danielos já estava no sistema há tempo suficiente para saber o que isso significava. Special Operations Team Black. Uma designação que oficialmente não existia para operações que oficialmente nunca aconteceram. O tipo de unidade que não deixa rastros e não recebe crédito por nada. Antes que pudesse processar completamente essa informação, seu computador apitou com uma nova mensagem. Classificado. Apenas para olhos autorizados. Ele abriu e sentiu o sangue gelar. Washhukt. Daniels. Você está por meio deste comunicado instruído a cessar imediatamente todas as consultas relacionadas à contratada Elo Henning. Quaisquer tentativas adicionais de acessar registros classificados resultarão em revisão imediata do seu nível de acesso de segurança e possível ação disciplinar. Esta diretiva vem do mais alto nível de comando e é inegociável. Confirme o recebimento imediatamente. Autoridade de comando. Daniels encarou a mensagem, as mãos tremendo levemente. Em 15 anos de serviço militar, nunca tinha visto algo assim, nem mesmo em operações realmente classificadas. Aquela era o tipo de mensagem que deixava claro. Alguém muito poderoso estava muito interessado em manter certos segredos enterrados. Ele digitou rapidamente uma confirmação de recebimento, depois apagou a mensagem conforme os protocolos exigiam. Mas enquanto permanecia ali, no silêncio do seu escritório, não conseguia afastar a sensação de que havia espiado algo muito maior do que um simples contrato de manutenção. Enquanto isso, do outro lado da base, o suboficial sênior Rivera estava tendo seu próprio momento de reconhecimento. Ele passava pelo estande de tiro quando viu algo que o fez parar no meio do passo. Hila estava trabalhando em uma mira de fuzil. Mas não foi o trabalho que chamou sua atenção. Foi a maneira como ela movia as mãos. Gestos específicos. Posições exatas dos dedos.
O tipo de memória muscular que só se adquire com anos de treinamento especializado. Ele já tinha visto aqueles movimentos antes. Numa sala de instrução, em Virgínia, assistindo uma instrutora demonstrar calibração avançada de ótica para uma missão que nunca constou em registro algum. A instrutora era uma mulher pequena, discreta, que se apresentou apenas como Sam e passou a ensinar técnicas que não estavam em manual algum. Rivera jamais esqueceu aqueles movimentos porque salvaram sua vida 2 semanas depois, em um lugar onde ele oficialmente nunca esteve. E agora, ele via os mesmos movimentos sendo executados por uma mulher que, oficialmente, deveria estar consertando ar-condicionado e remendando paredes. Ele se aproximou com cautela e respeito, como se aproxima alguém que se suspeita ser muito mais perigoso do que aparenta. Com licença, senhorita, disse em tom calmo. Hila ergueu-a de olhar, as mãos ainda ocupadas com os ajustes precisos na mira. Eu queria saber, continuou Rivera, se por acaso a senhora conhece algo sobre calibração de óticas de longo alcance, daquele tipo que exige treinamento especializado. Por um instante, as mãos de Hila pararam. Ela olhou diretamente para ele e Rivera viu algo nos olhos dela, que confirmou suas suspeitas. Eu sei um pouco sobre óticas, disse ela com cuidado. Rivera assentiu. Imaginei. Posso perguntar onde aprendeu? Por aqui e por ali, respondeu ela, mas havia um leve sorriso nos cantos da boca. A gente acaba pegando algumas coisas. Imagino que sim. Rivera olhou discretamente ao redor, certificando-se de que não estavam sendo ouvidos. Se me permite dizer, a senhora tem mãos muito boas. Mãos profissionais. Obrigada, respondeu Leila simplesmente. Você também. Eles se entenderam perfeitamente. Rivera pegou o telefone e ligou diretamente para o comandante da base. Senhor, tenho uma pergunta sobre uma de nossas contratadas. Leila Henning. O nível de acesso dela aparece. Pare! A voz do comandante veio afiada. Ela está sob regime de acesso restrito. E você não precisa saber. A linha foi cortada. Rivera encarou o telefone, depois olhou para o corredor. Já tinha visto registros enterrados antes, mas nunca para alguém cujo cargo oficial era conserta parede e equipamento. Do outro lado da base, Daniels continuava sentado diante da tela, paralisado. A única linha visível no histórico de Henning ainda brilhava na tela, SOTB. Não contatar. Rivera também refletia sobre o incidente com a pistola. Havia algo que ainda o incomodava. Não a habilidade técnica, ele já vira muitos armeiros talentosos, mas a forma como Rains havia agido. A confiança tranquila, a ausência total de surpresa, como se já soubesse exatamente o que aconteceria. Rivera já tinha cruzado com a sigla SOTB uma vez, anos atrás, em um teatro de operações que ele não podia mencionar. Equipamentos haviam chegado com essa etiqueta, pré-configurados, perfeitamente ajustados. O operador que os entregou dissera apenas: a equipe preta manda lembranças. E agora havia uma mulher com calças cargo e crachá de manutenção, que aparentemente vinha da mesma linhagem. Ele encontrou Daniels na armaria naquela noite, ainda encarando o arquivo de Henning. Você já viu alguém mais tocar na arma pessoal do Rains? Perguntou Rivera. Nunca, respondeu Daniels imediatamente. Ele preferiria comer vidro. Rivera assentiu lentamente. Então ou estamos lidando com uma séria violação de protocolo, ou com alguém que já foi um de nós. Daniels completou a frase com um tom de quem não precisava pensar 2 vezes. Ficaram em silêncio por um momento. 2 profissionais tentando entender uma anomalia dentro de um mundo onde tudo costuma fazer sentido. Ela não faz perguntas, disse Daniels finalmente. Não precisa de supervisão. Só aparece, conserta as coisas e vai embora. Tudo que ela toca funciona melhor do que antes. Rivera olhou para a porta, por onde Hila havia passado mais cedo, com a bolsa de ferramentas no ombro, como se carregasse o peso do mundo. Talvez seja tudo o que precisamos saber. Daniels hesitou por um instante. Você acha que ela ainda está ativa? Rivera considerou. Acho que ela nunca parou.
Nos dias seguintes, algo mudou na ecologia do estande de tiro. Não foi algo dramático. A cultura militar não muda de um dia para o outro, mas era perceptível para quem prestava atenção. Armas começaram a aparecer perto da estação de trabalho de Hila, não de forma óbvia, sem alarde, mas com aquele tipo de colocação discreta que sugere confiança. Um fuzil que puxava para si à esquerda, uma pistola com um gatilho macio demais, uma mira que não segurava zero. Nenhum pedido, nenhuma ordem de serviço. Apenas a fé silenciosa de que os problemas seriam resolvidos. E foram. Hila manteve sua rotina. Mesma camiseta cinza. Mesma abordagem metódica. Mesma invisibilidade profissional. Mas agora, até o cão de trabalho da base parecia reconhecê-la como parte do ambiente. O malinois belga, que normalmente tratava estranhos como ameaças em potencial, apenas a observava passar, atento, mas relaxado. Os Seals mais jovens demoraram mais para se adaptar. Um cabo perguntou ao sargento se Henning tinha conexões lá em cima. Outro se perguntou em voz alta se ela era irmã de alguém importante. Esse último foi transferido para o posto de vigilância mais remoto da base, no pântano, onde os mosquitos tinham o tamanho de pequenos drones e a umidade podia derreter aço. Depois disso, ninguém mais especulou. O verdadeiro teste veio em uma tarde de terça-feira, quando Rains entrou no estande com toda a sua equipe. Faltavam 72 horas para o deslocamento. Eles estavam fazendo as últimas checagens nos equipamentos, que precisavam estar perfeitos, porque em sua linha de trabalho, segundas chances não existiam. Rains caminhou em direção à bancada de Hila com uma passada firme, determinada, o MK-17 pendurado no peito, e pela expressão em seu rosto, a arma não estava colaborando. Não agrupa além de 200 metros, disse sem rodeios. Partimos na quinta. A equipe manteve distância respeitosa, mas toda a atenção estava voltada. Aquilo não era só mais um concerto. Era um equipamento de missão crítica, em que vidas dependem de precisão. Hila ergueu os olhos da montagem de mira que estava ajustando. Viu a equipe. Entendeu os riscos. Rains não entregou o fuzil diretamente. Em vez disso, deitou-o cuidadosamente sobre a bancada reforçada que ela mesma havia soldado, tratando-o como o instrumento de precisão que era. Foi então que ela notou algo novo no espaço de trabalho. Alguém havia instalado um suporte adequado para armas, com apoios acolchoados, bandejas alinhadas, acabamento fosco, o tipo de estrutura que custa caro e que indica uma intenção séria. Acima dele, uma pequena placa de bronze refletia a luz. Deixe ela cuidar disso. Sem assinatura. Sem designação de unidade. Sem autorização oficial. Mas a mensagem era clara. Hila olhou de volta para Rains, que lhe deu um único aceno. Não era um pedido. Nem uma ordem. Era reconhecimento profissional entre iguais. Ela pegou o MK-17 e começou o diagnóstico. A equipe esperou, paciente como estátua, enquanto ela passava pelo sistema da arma com a precisão metódica de quem domina absolutamente o que faz. O problema era sutil. Um desalinhamento leve na extensão do cano, que causava deslocamento do ponto de impacto sob estresse. O tipo de falha que levaria horas para ser identificada e dias para ser corrigida por um armeiro comum. Ela levou 45 minutos. Quando devolveu o fuzil, Rains testou a ação, mirou e disparou a seco em direção ao alvo do outro lado do estande. O que viu na mira o fez sorrir. O primeiro sorriso genuíno que ela via em seu rosto. Excepcional, disse ele simplesmente. Moody. Dr. Konoha. A equipe partiu conforme o cronograma. Hila nunca perguntou para onde estavam indo, nunca se despediu, nunca esperou por atualizações. Esse não era o trabalho dela. O trabalho dela era garantir que o equipamento funcionasse quando precisasse funcionar. Todo o resto era responsabilidade de outras pessoas. Mas, naquela noite, enquanto organizava sua bancada de trabalho, encontrou 4 fuzis esperando pela sua atenção.
Nenhum deles marcado com nomes ou unidades, apenas com o tipo de confiança silenciosa que não pode ser ordenada ou exigida. Ela ajustou as luvas, escolheu as ferramentas e voltou ao trabalho. A parede que ela havia reparado no primeiro dia ainda estava firme. O sistema de alvos funcionava suavemente. E o estande estava cheio do som das pessoas treinando para missões das quais talvez não voltassem. Em meio ao caos controlado da preparação militar, uma mulher de calças cargo e crachá de manutenção garantia que, quando o momento chegasse, o equipamento estaria pronto. Porque isso era o que ela sempre fizera. Antes das autorizações, antes das classificações, antes de lhe darem um número e dizerem para desaparecer, ela fazia as ferramentas que faziam a diferença. E em um mundo onde o menor detalhe poderia significar a diferença entre voltar para casa ou não, esse era o trabalho mais importante de todos. A missão não havia terminado. Ela apenas ficou mais silenciosa. Mas o trabalho continuava. Um fuzil de cada vez, um reparo de cada vez, um momento de perfeição de cada vez, porque algumas coisas nunca mudam. E às vezes era exatamente isso que era necessário.